Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde aos domingos, levando saúde, prevenção, quando tem prevenção, lidar bem com os problemas, aprender as coisas, lidar com as doenças, mudar hábitos de vida para hábitos mais saudáveis, como boa alimentação, atividade física para todos, não privar o sono, dormir no mínimo aí umas 7 horas os adultos e umas 8 a 9 horas os jovens e as crianças. E também evitar os vícios, né? Cuidado com o cigarro, ele pode matar. Cuidado com o excesso de álcool, que também pode levar a diversas doenças. O programa, portanto, aos domingos a gente fica juntinhos até bem próximo à hora da missa. A missa é transmitida aqui na FM Padre Cícero às 9 horas e a gente fica até 8h55. Depois a gente passa para a transmissão da missa. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador do som, e você sabe que pode participar. Pode participar pelo telefone 3512-2000, fazer suas perguntas para os nossos e hoje as nossas convidadas. Você também pode participar por esse mesmo número, 3512-2000, pelo WhatsApp. Pode mandar perguntas escritas ou por áudio. E você pode também mandar perguntas na nossa live de Facebook. Vai lá no Facebook, né? FM Padre Cícero 104,5. Pronto, já está lá o Facebook. Você, além de nos ouvir, você também nos vê. E participa do Facebook, ok? Então, vamos conversar hoje um assunto muito importante, uma campanha nacional. Depois do dia 1º, que foi o Dia Mundial da Amamentação. Se eu estiver errado, nossas convidadas vão me corrigir aqui. Essa coisa de data, às vezes eu me atrapalho. Mas o fato é que nós estamos, nesse mês de agosto, numa campanha chamada Agosto Dourado, a importância do aleitamento materno. E para isso a gente convidou uma professora universitária, a doutora Maria Auxiliadora Ferreira Brito. Ela é professora da FAMED UFCA e coordenadora do projeto de extensão Liga de Pediatria Caririense, LIPEC. A professora é pediatra e da FAMED UFCA, é preceptora de residência médica em pediatria também na UFCA, é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFS. Bom dia, doutora Maria Auxiliadora Brito. Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Péricles. Bom dia, Carlos Eduardo, nosso operador técnico. Bom dia, Maísa. Bom dia, Larissa. E bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Nós agradecemos ao professor Péricles a gentileza do seu convite e vamos aproveitar a oportunidade de falar hoje sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que transcorreu do dia 1º ao 7 de agosto, e também dando continuidade ao Agosto Dourado. Nós estamos aqui hoje com 2 alunas, assim, importantes para a professora auxiliadora, que elas fazem parte desse projeto de extensão, que é a Maísa e a Larissa. Eu tenho orgulho de trabalhar nesse projeto há mais de 20 anos, e eu vou passar depois para as acadêmicas, para que elas possam se apresentar e falar um pouco sobre esse projeto de extensão. Muito bem. A universidade, ela tem 3 eixos de formação. O ensino, na graduação e na pós-graduação, a extensão, a cultura e a pesquisa. Então, o nosso projeto é de extensão, onde nós agregamos alunos que se interessam pela área da pediatria, e eu vou passar para Larissa e Maísa para que elas possam se apresentar. A Maísa Santos, nossa aluna, que vai se apresentar agora, ela é do 5º semestre da FAMED, do FCA, está no módulo de gastro, aparelho digestivo, clínico e cirúrgico, e também de endocrinologia, nutrologia, né? Pediatria.
Bom dia, Maísa. Bom dia, professor, né? Dr. Péricles. Bom dia. É importante, né, a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre o aleitamento materno. E é uma das coisas que a gente vem trabalhando durante esse mês de agosto com a professora auxiliadora na LIPEC. Legal. E a nossa outra convidada, a aluna também, é a Larissa Mara Aguiar Coelho. A Larissa é de Fortaleza, mas está aqui fazendo a medicina na FAMED, UFCA. Ela está no 2º semestre e também é membro da Liga de Pediatria Caririense LIPEC. Bom dia, Larissa Mara. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou no 2º semestre e faço parte da LIPEC, que, como a professora falou, é um projeto de extensão que agrega alunos que manifestam esse interesse ainda no período de graduação em medicina na especialidade de pediatria, que, além disso, promove ações de assistência à comunidade e realização de pesquisa científica na área da pediatria. E hoje a gente está aqui para falar do aleitamento materno, que é tão importante e é um assunto tão atual, né, que precisa ser discutido. Muito bem. Projeto de extensão, porque além do ensino que vocês estudam e tem as aulas teórica, prática na faculdade, vocês levam conhecimento para a população, né? Fora Sim. do ambiente da faculdade, né? Por isso que é um projeto de extensão. Que legal. Muito bem, LIPEC. E doutora auxiliadora com suas alunas, por que Agosto Dourado? Qual a importância desse Agosto Dourado sobre o aleitamento materno? Quer falar alguma coisa, Maísa? Só que é uma parte importante, né? Antes da professora responder essa pergunta, uma coisa importante é que a professora falou sobre a parte da cultura, né? Principalmente na nossa região do Cariri, que é tão rica culturalmente. E eu trouxe hoje um cordel, né, da professora Sali Lacerda, lá da FAMED. Legal. Né? E aí, se o senhor me der o espaço, eu vou aqui. É claro que agora logo que já pega no embalo, né? Pronto. Então, eu vou aqui fazer a leitura do cordel, certo? Saúde da criança, amamentação. Me chamo Cicim, em homenagem a Padre Cício. Esse foi o compromisso de vovó com meu padim. E desde que nasci, até os 3 anos de idade, para minha felicidade, eu ainda estava mamando. E hoje, com 30 anos, pareço ter a metade. Antes de eu nascer, mamãe já escutava que quanto mais mamava, mais saúde tinha um bebê. E ouvia todos dizer que essa alimentação não era só nutrição, prepara a gente para a vida e ajuda a mulher parida com a recuperação. Bem melhor que mingau, o aleitamento materno traz benefício eterno, é a opção ideal. Tem um efeito especial, ajuda na digestão, protege de infecção. Tem tanta vitamina que você nem imagina, ajuda até na dentição. Mãe costumava falar que após os dentes nascer, eu comecei a morder o peito quando ia mamar. E disse com o olhar, através do pensamento, mudava meu comportamento e eu ficava santinho e adorava esse carinho durante o aleitamento. Vou falar a vocês o que diz a medicina. A mãe que tem disciplina aprende de uma vez. Nos primeiros 6 meses só se deve dar o peito. Simples desse jeito, é completo pro neném, pois ele hidrata também, deixa ele satisfeito. E não foi só para mim que esse gesto fez bem, foi útil para a mãe também, logo depois que nasci. Fez seu útero se contrair e não sangrou mais, e ainda foi capaz de, durante 6 meses, evitar a gravidez sem anticoncepcionais. Tinha uma vizinha que não amamentava, ela só preparava mamadeira com papinha, meia hora na cozinha, preparando a comida. Era um atraso de vida e seu bebê descontente só vivia doente e com dor de barriga. Minha amamentação nunca foi interrompida, nem quando tinha ferida por causa da sucção. Doía de montão, a mama toda dura, cheia de rachadura e nunca me negava. Dizia que melhorava pondo leite na fissura. É importante notar toda essa relevância para a mãe e para a criança do ato de amamentar. Tão simples realizar é gesto de amor que tanto ajudou com essa saúde aguerrida. Obrigada, mamãe querida, você é meu esplendor.
Maravilha, né? Que bom, que bonito, né? Maravilha, que coisa boa. Um cordel da nossa professora Sali Lacerda, né? Sali é uma poeta. Exato. Poetisa, aliás, desculpa, poetisa. Doutora Auxiliadora, esse mês tem várias campanhas, mas essa não tem para ninguém, porque como é importante o leite materno nos primeiros tempos de vida do bebê. Fala um pouquinho sobre essa campanha de Agosto Dourado, importância da amamentação, do aleitamento materno. Pois é, Péricles, dando continuidade depois de um cordel que fala praticamente tudo que a gente vai abordar hoje, não é isso, Maísa? A Semana do Aleitamento Materno, inicialmente, em meados do 1993, o Brasil começou a participar de uma campanha mundial que era de estímulo do aleitamento materno. Na época se chamava Semana Mundial, que era na primeira semana de agosto, e posteriormente foi expandida para todo o mês de agosto pelo Ministério da Saúde, isso é no Brasil, que é o mês todo, que é o Agosto Dourado. Esse nome, Agosto Dourado, ele foi colocado porque o leite materno, ele representa o padrão ouro de alimentação para o bebê. Então, durante todo o mês de agosto acontece mobilização em todo o Brasil, no contexto municipal, estadual e nacional, no sentido de informar, de apoiar, de articular e aprimorar o aleitamento materno. Esse ano o tema é amamentação, apoio em todas as situações. Muito bem, então um tema importantíssimo, porque não tem como não beneficiar a criança. É o direito do bebê, é o direito da criança, o aleitamento materno. E mesmo que a mãe coloque algum problema, alguma dificuldade, a falta do leite, etc., daqui a pouco nossos convidados vão falar que até um banco de leite existe para suprir a necessidade desse bebê que tanto precisa do leite materno. Eu lembro bem, viu, doutora Auxiliadora, quando eu voltei para cá, que eu sou daqui, do meu Juazeiro, do meu Cariri. Quando eu voltei em 1989, nasceu nosso primeiro filhinho, que hoje é médico, psiquiatra. Eu, um aluno exemplar, assim, no sentido de seguir o que os meus professores me passaram na faculdade, a primeira coisa que eu fiz com ele foi não deixar ele tomar água, comer nada, absolutamente nada, só o leite materno. Foi uma briga na família. A minha mãe, a minha sogra, as tias, todas querendo dar uma aguinha, porque aqui é muito quente, todas querendo que eu desse um sorinho, uma coisa. Na maternidade, meu Deus, eu tive que correr atrás da enfermeira, que ela já estava com o soro para dar para ele. Eu, não faça isso não. Ah, mas a mãe ainda não tem leite. Tem, o colostrozinho é importante, vamos lá. Meus 3 filhos só conheceram água depois de 6 meses de vida e fizeram caretinha para a água. Não gostaram muito no começo, não. E hoje, graças a Deus, existe uma consciência, mas ainda é muito difícil, né? Muita gente acha que é bobagem, né? Amamentar exclusivamente. Pois é, Péricles, você como pai teve uma atitude altamente positiva, que é o que a gente tenta estimular, não só para a mãe, mas para as famílias, porque a mãe sozinha ela não consegue amamentar. Ela precisa, essa sua atitude de dizer que era importante, de saber que não é necessário acrescentar nenhum outro alimento, na maioria das vezes, que nós temos as exceções, né? Tem exceções, Tem as exceções, claro. Crianças que nascem prematuras, quando não é disponibilizado o leite materno pasteurizado, situações em que a mãe tem problemas de saúde que impeça, mas isso é uma situação rara, ok? Eu sou uma mãe de 3 filhos adultos, já independentes, já com família e já tenho netos. E também a minha situação não foi ser diferente da sua, porque naquela época se dizia assim, como que uma mãe vai dar conta de tantas atribuições, de tantas atividades e amamentar? Esse leite não vai dar conta, essas são as frases que a gente escuta. O importante é que, nesse momento, a gente vai aqui apoiar, a gente vai repetir, ratificar e dizer que o leite materno contém todos os nutrientes necessários para a saúde do bebê até 6 meses, que deve ser
continuado até 2 anos, acrescentar depois de si mesmo outros alimentos. E é importante que nós tivemos aqui o testemunho de um pai que reforçou, que segurou a barra no sentido de não desistir, que a esposa dele, a mãe dos filhos dele, não desistisse de amamentar. Exatamente. Não é fácil, ainda hoje não é fácil. A gente vê, eu tenho pelo meu netinho, né? Que o meu filho também, por ser médico, e a minha nora, por ser odontólogo, eles não queriam também absolutamente nada, só o leite materno. E, de novo, os parentes, né, os amigos, as amigas, vizinhos, estranhavam, né? Nos dias de hoje estranham, imagina, há muitos anos atrás, né? Mas eu gostaria de saber de vocês, minhas convidadas, qual é a realidade do mundo todo? Essa dificuldade a gente tem aqui no Brasil, principalmente no interior do Ceará, Barbalha, Juazeiro, Crato. Acredito que seja um pouco menos nas capitais. Ainda tem, mas talvez um pouco menos. Qual é a realidade do mundo todo em relação ao aleitamento materno, doutora Auxiliadora? Pois é, Péricles, essa pergunta é muito importante, porque a gente pode imaginar por que o mundo todo é mobilizado pelas entidades como a Organização Mundial de Saúde e no Brasil pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira e outras entidades de classe. É que a situação ainda não é a desejada. O que se sabe é que na primeira semana de vida, isso no mundo, apenas 43% das mães amamentam seus filhos. No Brasil fica em torno, isso na primeira semana, viu? Sim. 62%. E até 6 meses no Brasil, ou no mundo, em torno de 48%, no Brasil, em torno de 45%. Então, a reflexão que nós vamos fazer, por que 62% corresponde àquela mãe que amamenta na primeira semana e cai para metade de 50%? Tem que refletir. Por que a gente é como um carro que pegou e apagou? Então, de repente, assim, o que é que está faltando para a gente manter esse aleitamento materno até os 6 meses? E para dizer para você outra coisa interessante, que a amamentação continuada, que é aquela até 1 ano de idade, no Brasil fica em torno de 52%. Então, e depois com 2 anos fica em torno de 35%. Então, a sensação que a gente tem é que tem uma continuidade até 1 ano, mas aqui são introduzidos alimentos precocemente que podem não ser saudáveis para o desenvolvimento e crescimento do bebê. Um outro dado que eu queria dizer é que esse dado de em torno de 45% de aleitamento materno no Brasil não é uniforme. Nós já sabemos que na região norte, na região nordeste e aqui na região do Caribe também não é diferente. Ontem eu estava em reunião com minhas acadêmicas e a gente estava rastreando publicações locais sobre a prevalência do aleitamento materno. E foi exatamente isso aqui. Menos da metade das mães amamentam até os 6 meses de idade. E aí, a gente pode fazer outra reflexão, é que esse alimento, ele contém todos os nutrientes necessários até 6 meses. Se a gente está introduzindo outros alimentos, a gente pode estar contribuindo para o aparecimento de doenças, alergias, doenças crônicas, que vai ser falado durante a entrevista. Entendo, as consequências, né, de quem não amamenta, já que o leite materno tem uma proteção sobre todos os níveis. Além dele nutrir, ele também é como uma ajuda ao sistema imunológico, uma espécie de vacina natural, como diz o povo, né? Vacina natural. Qual foi a experiência em casa das nossas estudantes? Larissa Mara, Maísa Santos, vocês têm irmãos, irmãs, e como foi ou como sobrinhos, qual é a realidade de vocês? Professor, a minha mãe teve 3 filhos. Infelizmente, ela não conseguiu amamentar por muito tempo, porque logo que ela teve a gente, ela teve que voltar a trabalhar. E isso é, infelizmente, a realidade de muitas mães que querem o melhor para os seus filhos, mas que, infelizmente, não tem apoio da família, não tem apoio do local onde elas trabalham. E tem que introduzir a fórmula, porque essa é a opção que elas têm. E, infelizmente, é o que aconteceu. Embora vai mudar, né, doutora Auxiliadora? Porque a lei está aí, né? Uma lei que assegura, né?
6 meses de amamentação, tanto assegura no sentido do começo dela não ir para o trabalho, como depois, mesmo ela indo para o trabalho, ela tem o direito assegurado dela amamentar, né? Tem o horário, não é isso? É uma lei. Pois é, Périco, o que não falta no Brasil é lei. Né? Falta ser cumprida. Falta ser cumprida. A atitude, o que eu achei mais interessante dessa campanha do Agosto Dourado de 2024, é exatamente quem trabalha na saúde, o que eu trabalho tem que ser intersetorial. Não é? Não é só na medicina, profissionais de saúde e outras profissões afins. O importante é que a gente possa compreender a situação de cada família. Porque, por exemplo, na família de Larissa, ela disse assim, que faltou um apoio familiar. Então, durante essa semana, durante o mês de agosto, eu tive a oportunidade de trabalhar o aleitamento materno em vários grupos. Então, eu estava numa escola, no Crato, fazendo um trabalho de pesquisa, e aproveitei para falar para as mães que estavam na escola, para os professores e para os funcionários da escola, querendo saber deles se eles conheciam, estavam cientes da campanha, por que a campanha estava sendo feita. Aproveitei a disciplina, o modo de pediatria e cirurgia pediátrica, porque normalmente o aleitamento materno é trabalhado de maneira longitudinal. Então, o estudante vai passando pelas disciplinas que têm afinidade com a pediatria e vai aprofundando os conhecimentos sobre o aleitamento materno. Então, nós aproveitamos a chegada do aluno no S6 para trabalhar. Fizemos também um trabalho no Centro de Especialidade do Crato, com os residentes e os internos, que são os alunos que estão prestes a se formar, sobre aleitamento materno. E depois trabalhei fazendo uma capacitação para os médicos do programa Mar Médico, também sobre aleitamento materno. Mas a premissa de todos esses contatos, de toda essa abordagem, foi, enfim, que eles procurassem saber onde eles trabalham, onde eles estão desempenhando alguma atividade. Aumentando. Há quanto tempo elas estão amamentando? Se deixaram de amamentar, se tem alguma doença, se está tomando alguma medicação que ela tenha medo que contribua negativamente. Então, qual é a premissa? É trabalhar em cima da realidade que aquela família está vivendo. Então, hoje, o discurso é importante, mas melhor do que e é mais importante, é a atitude, que é o que a gente tenta desenvolver em nossos áreas, conhecimento, atitude e habilidade. Então, você só vai ter habilidade se você conhecer a realidade e você trabalhar em cima das dificuldades que aquela família tem, que aquele bebê está tendo. É verdade. E aí, Maísa Santos, sua casa, sua experiência, seus parentes, seus sobrinhos, como está sendo, como foi? Olha, minha família é grande. Eu tenho 5 irmãos, né? Tive 5 irmãos. E eu sou a 6ª, né? Foi a mais nova. Meu aleitamento foi até mais que continuado. Mamãe até os 3 anos, né? Muito bem nutrida, graças a Deus. E, assim, hoje em dia eu vejo mais essa dificuldade, até mesmo com os meus sobrinhos, né? Muitos já não recebem mais a amamentação, né? E foi uma amamentação, assim, um pouco descontinuada também, né? Então, alguns com 4 meses pararam, ou até mesmo antes disso. E, assim, a gente vem na família, né? Mesmo eu, né, no pé, não, vamos continuar a amamentação, mas assim não deu certo, né? Infelizmente. Muito bem, então hoje você já sabe, vocês ouvintes da Rádio Padre Cícero, que o tema é o Agosto Dourado, aleitamento materno. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, lembrando da festa de Nossa Senhora da Saúde, na paróquia Santo Antônio, sítio Barro Vermelho, em Barbalha. O tema é Maria, Mãe Educadora, ensine-nos a servir seu filho com amor. Hoje, domingo, 4h30 da tarde, procissão saindo da residência de Zé Pequeno, em memória, né, saudosa memória do Zé Pequeno. Às 17 horas, a missa de encerramento da festa de Nossa Senhora da Saúde, sítio Barro Vermelho, paróquia Santo Antônio, Barbalha. Então vamos lá, Carlos Eduardo, primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta, mais Agosto Dourado sobre aleitamento materno.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, domingo, dia do Senhor. Vamos ficar juntos até, como eu falei, próximo a 9 horas. 9 horas inicia a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus. Hoje o tema é Agosto Dourado, aleitamento materno, sua importância, necessidade, direito das crianças, direito dos bebês. E compromisso, né, de quem é um bom pai, uma boa mãe, uma boa família. Estamos com nossas convidadas, a doutora Maria Auxiliadora Ferreira Brito. Ela é médica, pediatra, é professora da FAMED, do FCA e dessa liga de pediatria caririense, aqui na FAMED também o FCA, que é uma liga de extensão também. E suas alunas, também minha aluna Maísa, que está no quinto semestre, Larissa, que está no segundo semestre, Maísa Santos, Larissa, Mara Aguiar Coelho, são alunas da FAMED UFCA, Faculdade de Medicina do Cariri, ligada à Universidade Federal do Cariri. Então, os assuntos são esses, vocês já estão ligados neles e podem também tirar dúvidas. Doutora Auxiliadora, quais os fatores que podem contribuir com essa limitação, com essa baixa prevalência de aleitamento materno? Quem vai falar sobre isso é a Maísa, mas antes eu queria dizer para vocês que nós tivemos aqui alguns exemplos de como isso é importante. O professor Péricles falando que na família dele, os familiares mais próximos estavam preocupados, achando que a esposa dele não ia dar conta. A família da Larissa também não houve muito apoio, que ela vai dar depois o testemunho. Né, que os fatores assim, principais é o conhecimento, né, dos benefícios do aleitamento materno, né, principalmente o aleitamento dessas proteínas, do colostro, né, ali no início da amamentação, o quanto, muitas vezes, as pessoas elas não têm esse conhecimento, né, desses benefícios. Então, é uma dessa baixa porcentagem. Outro aspecto também muitas vezes a gente não tem esse espaço para a consultora, principalmente nas UBS, esses locais de saúde mesmo, né? Porque, enfim, a correria, a gente sabe do dia a dia, o quanto é corrido para os profissionais, mas é importante ter esse espaço, né? Muitas vezes elas não são tão ouvidas em relação às suas dúvidas sobre o aleitamento, se o leite é fraco, né? O professor falou mesmo de dar água, né? Queria dar água ali para o bebê antes dos 6 meses, de completar os 6 meses. Então, são dúvidas são que tem na nossa sociedade, são coisas culturais que, infelizmente, acaba contribuindo para isso. E ser trabalhado isso, ter esse espaço, né, de conversa com a mãe, justamente para tirar todas essas dúvidas. Outro aspecto também que é um pouco mais, que impedem também o aleitamento materno, o HIV, né, não tratado. Então, assim, desse aleitamento pode ser por conta disso, mas a gente sabe que em sua grande maioria não é esse fator, né? Não é por causa de doenças, e sim mais por questões de mitos, mais por questão de não saber os benefícios. Então é importante que isso seja avaliado. Agora eu queria colocar aqui outro ponto que é de extrema importância, né? Principalmente para as mulheres aqui brasileiras que estão nesse período de amamentação, que é um período tão estressante também para a mãe está ali no puerpério, a mãe está ali, saiu de um parto, né? E esse apoio do núcleo familiar, né? Do seu cônjuge, o apoio da sua mãe, ou então ali do seu núcleo familiar, que ajuda ela em todas as situações. Então, quando essa mãe ela não tem esse apoio, como a experiência da Larissa, né? Que a mãe dela teve que ir trabalhar antes dela completar os 6 meses, isso dificulta muito na nossa sociedade a questão do aleitamento materno exclusivo até esses 6 meses. Porque a mãe, vamos pensar, né? Uma mãe que sai ali do parto, está ali no puerpério, um momento ainda que está se estabilizando emocionalmente, também fisiologicamente, né? Tem que lidar com
suas atividades de casa, então tem louça para lavar, tem casa para arrumar. Então, ter esse apoio do seu marido ou seu cônjuge é importante, porque são coisas do cotidiano das pessoas. Então, é importante que seja trabalhado isso, é importante que ela tenha esse apoio também, né, para continuar esse aleitamento, até mesmo para manter, né, porque a gente sabe que o aleitamento é um vínculo ali da mãe com o bebê, e é importante que seja um lugar calmo, né, um lugar organizado, com um clima assim mais realmente calmo, que traga paz, né, para esse momento, para que a mãe se sinta confortável também na hora da amamentação, e o bebê, sem dúvidas, né, então é importante demais ter esse apoio. Muito bem, tudo isso é muito importante. E também o que pode acontecer, né? Por exemplo, a mãe às vezes tem uma fissura no mamilo, aí ela fica sentindo dor. Se não tiver um apoio, um tratamento, um conselho, ela termina, ela para, né? Já não tem muito apoio, ainda mais doendo, né? Larissa, tem alguma coisa a acrescentar sobre essas questões? Por exemplo, a proteção do leite materno em relação a doenças do bebezinho. Os meus filhos, eles praticamente não precisaram de pediatra, os meus 3. Só aquela história da puericultura, né? Mas não adoeciam. Gripezinho passageira, não adoeciam, porque era leite materno exclusivo. Muitas doenças podem ser prevenidas, não é isso? Sim, várias doenças, como doenças crônicas, alergias. E eu acho que eu e meus irmãos, a gente é o exemplo prático do que a falta do aleitamento pode causar. A gente, quando era mais novo, assim, criancinha, tivemos que ir muito ao pediatra, adoecemos muito facilmente. Eu acho que quem mais sofreu com isso foi meu irmão mais novo, que desde pequeno ele tem asma, e até hoje, ele hoje em dia tem 18 anos, até hoje ele sofre com sintomas, ele precisa da bombinha. Ele também tem várias alergias. Quando ele era mais novo, ele precisava tomar um leite específico, porque ele não podia tomar o leite normal, ele tinha alergia. E eu acho que tenho quase certeza que muito disso poderia ter sido evitado se a minha mãe tivesse a oportunidade de conseguir amamentar ele e os meus irmãos também. É verdade. Negócio sério mesmo, consequências, não é, doutora Auxiliadora? De não seguir uma coisa tão simples, né? Gratuito. Um pouco trabalhoso, claro, mas uma coisa viável. Né? Pois é, vocês estavam falando e veio à minha cabeça algumas dificuldades relacionadas à licença. Daqui a pouco a Maísa vai falar, não sei se é a Larissa, sobre o que é que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu queria dizer que o desconhecimento dos direitos da mulher é muito importante. Anteriormente alguém falou aqui que a mãe de Larissa precisou não aumentar porque precisava trabalhar. Oficialmente, se ela tem um emprego, ela tem direito a 120 dias de licença. Exato. Esses 120 dias pode ser a partir do primeiro dia depois da alta da maternidade ou pode ser nos últimos 28 dias antes do bebê nascer. Então, assim, se ela trabalha de maneira informal, que a grande maioria das mães, elas não têm emprego formal, não vai ter esse direito. Porque ela só vai receber a licença se ela tiver um vínculo com alguma empresa. E aí, essa reflexão é válida, porque quem está na informalidade não vai receber a licença, aquele insumo que vai ajudar nesses primeiros dias. Outra coisa importante é que tem que ser trabalhado com a mãe durante o acompanhamento pré-natal, que depois a gente vai detalhar, é exatamente saber que ela pode se ausentar do trabalho de 30 minutos em cada turno para amamentar, ou de 1 hora, chegar um pouco mais tarde, 1 hora, ou sair um pouco mais cedo. Com relação ao apoio dos pais, hoje já está regulamentado e o Ceará tem saído à frente. É que nós temos uma licença paternidade de 5 a 20 dias. E recentemente o governo do estado do Ceará, ele baixou uma lei, uma norma, uma regra, que os pais que trabalham no serviço público no estado do Ceará têm direito a 20 dias de afastamento, ok? Isso. Outra coisa importante que a Maísa falou, mas é que eu vou voltar a falar, viu, Maísa? É ter um espaço no nosso trabalho para acolher a mãe que quer amamentar. Por exemplo, durante essa semana, lá onde eu trabalho, sem especialidade, é um posto novo, tem uma infraestrutura muito boa, mas nós não temos uma sala para que essas mães que cheguem com bebês, elas tenham um espaço para amamentar.
tá? Isso é importante até nas empresas, porque se a mãe está trabalhando, se o bebê está sendo amamentado, ela pode tanto receber o filho na empresa para amamentar, como ela pode ordenhar e mandar esse leite para ser ingerido pelo bebê. Se ela não tem um espaço, porque tem que ter um espaço acolhedor, tem que ter uma pia para lavar as mãos, precisa de uma geladeira, ou isopor para colocar o leite enquanto o familiar vem pegar. Era isso que eu queria falar. Muito bem. Tudo isso realmente contribui e alguns atrapalham, né? É um desafio. Não é fácil, não. Uma vez, viu, doutora auxiliadora e nossas colegas futuras médicas, eu todo outubro, agosto dourado, eu trago alguém aqui para falar. E uma vez eu trouxe uma pediatra e ela deu o testemunho da dificuldade que ela teve, que não conseguiu, mas que isso serviu como estímulo para ela apoiar as futuras mães, que ela é muito jovem, engravidou e ela não conseguiu amamentar, a não ser aquele básicozinho dos primeiros meses, né, 1 mês, 2, mas ela fica se sentindo frustrada, porque não foi leite materno exclusivo 6 meses, nem amamentou 2 anos. As dificuldades da vida, os problemas, né, as exceções, como você disse, mas ela é uma apoiadora do aleitamento materno, que ela sabe da importância, não é porque ela não conseguiu, porque muita gente tem isso, né, porque eu não consegui, isso não vale nada. Porque eu não consegui, então isso é bobagem. Não, isso é importante. Você não conseguiu, paciência, houve problema, mas vamos incentivar uma coisa que é tão correta, né? Que é o aleitamento materno. Pelo que você falou, me veio à cabeça, da residência médica, onde eu sou preceptora da Universidade Federal do Cariri, nós temos residentes, e algumas engravidam. E é interessante saber que os cursos de pós-graduação, eles oferecem a possibilidade, não é nem oferecer, porque é regra, é lei, né? Que aquela aluna do curso de pós-graduação, ela pode se ausentar por um período de 180 dias para amamentar. É interessante isso porque você falou assim, a mãe não amamentou porque não teve oportunidade de ter uma licença maternidade, ou porque não trabalhava na informalidade. Então é muito importante falar que no curso de pós-graduação, quer seja especialização, residência médica, mestrado, doutorado, se ela engravidar e se ela parir, ela tem 180 dias para se afastar. O nosso problema é exatamente esse. É porque nem todas as empresas, elas dão os 6 meses. Então, a gente aconselha a mãe assim, bom, já que a senhora tem 4 meses, são 120 dias, então você vai tirar as férias, e aí ficam 5 meses, no caso de 6 meses ficariam 7, que já é praticamente o tempo que a gente trabalha para reforçar o aleitamento materno exclusivo. Legal. Olha aqui, tem gente da live dizendo o seguinte sobre vocês, garotas. Estou ouvindo, doutor, estou gostando muito, parabéns para essas alunas, elas são, na verdade, professoras. Olha aí. Então, continuem assim, viu? Estudando, se interessando, participando e retribuindo, ou seja, levando ao povo o que vocês aprendem no meio acadêmico. Só para acrescentar um pouquinho, né, de informação aqui que a doutora auxiliadora falou, que o governo também tem, né, tem a lei da empresa amiga da amamentação, né, que são empresas que disponibilizam espaço adequado para amamentação. E elas recebem um selo por isso, né, do governo, e eles têm esse espaço para o aleitamento, para a ordenha também, né, então são empresas também que devem trabalhar com a campanha da conscientização, né, da importância do aleitamento materno. Então é importante também ser falado até para que as empresas, né, tenham mais, visualizem isso e tenham mais essa empatia, né, com a mulher, para poder trabalhar realmente a questão da amamentação com seus funcionários, né, com as suas funcionárias. Então é importante também que isso seja falado. É verdade. Bom, agora a contribuição, você já falou alguma coisa, Maísa, mas a contribuição do serviço de saúde para melhorar essa realidade, para melhorar as taxas de aleitamento materno, Larissa.
Então, professor, o serviço de saúde é essencial para a promoção do aleitamento materno e deve oferecer apoio à gestante desde o pré-natal até o período pós-parto. No pré-natal, as consultas são fundamentais para preparar a gestante, para esclarecer dúvidas e justamente falar sobre o benefício do aleitamento. Como Maísa falou, são muitos mitos, são muitas inverdades que o pessoal fala e que a consulta pré-natal serve justamente para isso. E esse processo é ainda mais importante, eu acho que foi o senhor que falou, sobre as mães que são gestantes, só que são gestantes muito novas, adolescentes, que elas precisam de uma atenção especial por estarem numa situação ainda mais vulnerável e um apoio direcionado. Também é muito interessante que durante essas consultas pré-natais, a presença justamente de um cônjuge ou um familiar para dar apoio para essa gestante e justamente motivar ela para a amamentação. Aqui eu vou dar um espaço também para falar um pouco do meu testemunho. Eu estava lembrando que é uma cena que a minha mãe conta muito e eu acho que ela, assim, resume muito bem as dificuldades de você amamentar quando você não tem apoio familiar. Ela fala que, pronto, meus irmãos, a gente nasceu, como o pessoal fala, um atrás do outro. Então, quando meu irmão nasceu, a minha irmã tinha 3 anos, eu tinha 2. E ela fala que com poucos dias de nascido, ela tinha feito uma cesárea, estava com as consequências. Ela, com um braço, ela estava tentando amamentar com o meu irmão. E com o outro, ela estava tentando balançar eu e a minha irmã numa rede. Ou seja, e num ambiente, assim, totalmente estressante, ela falou que naquele momento ela se viu, assim, sozinha, tentando amamentar meu irmão enquanto cuidava de 2 crianças pequenas. Então, naquele momento, o que ela precisava era de um apoio de um familiar, de um ambiente seguro, tranquilo, como a Maísa falou. E isso demonstra a importância do apoio do núcleo familiar, da rede de apoio que a gente tanto fala, para a amamentação ser efetiva. Outra coisa também é como é importante a presença de um pediatra nas últimas consultas pré-natais, que ele vai ser o profissional que vai esclarecer as últimas dúvidas daquela gestante e ele também vai ratificar a estratégia de amamentação, ou seja, ele vai mostrar que vai dar certo, ele vai estar lá para dar as últimas orientações e é muito importante essa presença desse profissional. E por fim, o pós-parto, que é um período que a mãe está puérpera, que ela está precisando de mais atenção ainda, vai ser a estratégia de saúde da família, que vai estar lá presente para esclarecer qualquer dificuldade, tratar essas dificuldades, como foi falado, a mãe pode não estar conseguindo fazer a pega correta, que é muito importante, ela pode estar com alguma fissura, e vai ser a estratégia de saúde da família que vai reconhecer essas dificuldades e vai tratar elas precocemente para que a amamentação seja um sucesso. Porque muitas não conseguem amamentar efetivamente na primeira tentativa. E vai ser um profissional de saúde que vai conseguir orientar ela para que ela consiga. Então, eu acho que é justamente assim que o serviço de saúde, ele vai estar lá acompanhando a gestante e vai estar lá apoiando ela e orientando. É verdade. Hoje o assunto é muito bom, porque é uma coisa que todo mundo sabe, mas alguns têm dificuldade de cumprir. Oferecer o melhor alimento para os bebês, que esse alimento, sem dúvida, padrão ouro, por isso que chama dourado, dourado vem do ouro, né, doutora auxiliadora? Padrão ouro é o aleitamento materno. Que maravilha, né? Então vamos se esforçar, né, para conseguir apoiar as pessoas, as mamães que precisam amamentar. Só para que acompanhe a Larissa, porque ela traz essa realidade, né? E também a importância da equipe profissional, multiprofissional, né? Sim. Desde da gestação até o nascimento da criança. Então, é importante realmente ter esse acompanhamento dos profissionais, né? E agora vamos olhar um pouquinho do outro lado também, né? É importante que as mães, elas se conscientizem disso, para fazer realmente o pré-natal bem feito, né? Fazer esse acompanhamento mensal. Porque essa conscientização para a importância do aleitamento materno é bem reforçado do pré-natal. Exatamente. Então, tem que estar no pré-natal, né? Tem que fazer lá as consultas, estar ali sendo acompanhada e também estar, como eu posso falar, imersa naquilo também, né? Realmente tirar suas dúvidas, né, com os profissionais de saúde. É importante que a população saiba disso,
né? Principalmente mães jovens, adolescentes, que não sabem tanto em relação a essa parte da gestação, do quanto é importante, né, esse pré-natal para prevenir doenças, das vacinações também. Né? Então, é importante ter essa conscientização por parte também das mães, das gestantes, justamente para fazer esse acompanhamento completo, o antes, né, o durante e o pós. Então, é importante demais. Pois é, Maís, eu queria só fazer uma complementação da importância desse acompanhamento pré-natal, porque essa semana, por exemplo, eu tive a oportunidade de lidar com um adolescente que levou o bebê para avaliação. É a compreensão da mãe, da mudança do leite durante os dias de amamentação. Então, o primeiro leite, que é o colostro, ele vem em menor quantidade, é mais concentrada, a cor é mais amarelada, não é? E a gente precisa dizer à mãe que a descida do leite pode demorar alguns dias, para ela compreender que aquela quantidade pequena e concentrada, que já foi falado aqui que tem anticorpos, é importante para aquele período que a criança está mais vulnerável. Então, de repente, é importante ela saber, durante o pré-natal, que no mínimo, precisa ser 6 consultas de qualidade, que é feita pelo obstetra, e o Ministério preconiza que seja gasto, durante a consulta do pré-natal, pelo menos uns 5 a 10 minutos, para reforçar a importância desse leite. Falar como ele é produzido pela mama, falar a mudança, por exemplo, de colostro para leite de transição, para leite maduro, que é em torno de 25 dias, que a cor muda. Saber que o leite materno vai ser produzido de acordo com a necessidade do bebê. Se a mãe está resfriada, o leite materno vai ter anticorpos protetores para aquele resfriado. Se a mãe tem uma pneumonia também, vai ajudar. Que raramente tem doenças que contraindicam, como você já falou, o próprio HIV. Então, assim, é importante que a mãe ela seja trabalhada de maneira sequencial e de forma repetida, para que ela possa tomar consciência da importância. Exatamente. E pegando aqui essa parte aí do HIV, né? O quanto é importante no pré-natal, né? Os profissionais falarem sobre isso, para que mães que sejam positivas, né? Não façam amamentação, né? Justamente para ter essa prevenção aí para a criança não ser infectada, né? Com o vírus. Então, é importante demais a questão do pré-natal, né? Exatamente. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais aleitamento materno do Agosto Dourado. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que evangeliza e educa. E o domingo é o dia do Senhor, um dia de reflexão, de oração. Inclusive, daqui a pouco a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero, mas estamos aqui no programa, temos comunicados, como por exemplo, a coordenação do oratório Padre Luiz Cassiano comunica que hoje, domingo, 18 de agosto, haverá uma missa daqui a pouquinho, 9 da manhã, na sede do oratório, na Avenida Paulo Maia, 1500, bairro São José, aqui no Juazeiro. Toda a comunidade é convidada a participar dessa missa no oratório Padre Luiz Cassiano. E a Semana da Família, né? Hoje é o último dia, né? Começou domingo passado, nós estamos no mês de agosto, é o mês das vocações. A primeira semana foi sobre vocação sacerdotal, essa semana é vocação familiar e encerra hoje. E aí, a partir de hoje até o próximo domingo, a vocação religiosa. Na vocação familiar, a Semana da Família. E aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, dos Salesianos, hoje o encerramento, 19 horas, missa de encerramento no santuário com a presença de todas as comunidades da paróquia e com a apresentação dos casais que vivenciaram o 49º Encontro de Casais com Cristo da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, uma grande festa, vai ser lotado hoje, 19 horas, o encerramento da Semana da Família, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Agosto Dourado é o mês dedicado ao incentivo ao aleitamento materno. E a gente sabe da importância, mas é mais do que uma importância teórica. Na prática mesmo, quem teve a graça de amamentar exclusivamente filhos até 6 meses e continuaram amamentando de uma forma ou de outra, como um complemento valioso até os 2 anos, tiveram benefícios inúmeros quanto
a saúde desses bebês. Então hoje o assunto é esse, você pode participar pelo 3512-2000, fazer sua pergunta às nossas convidadas, ou por WhatsApp, ou por telefone, ou mesmo na live de Facebook. Você pode fazer perguntas que eles terão o maior prazer de responder. Mas vamos perguntar à nossa aluna Larissa Mara Aguiar sobre, de fato, esses benefícios do leite materno para a saúde da criança. Tudo bem comprovado com trabalhos, com estudos científicos, né? É importante, né? E são muitos os benefícios, Larissa. Doutora Auxiliadora primeiro. Eu quero fazer uma observação. Quando nós falamos da importância do apoio lá na UBS, né? na equipe de saúde da família, o retorno para a criança no final da primeira semana. Então, essa consulta ela é muito importante, porque é lá onde a mãe vai extravasar as dúvidas que ela tem. A gente vai pesar a criança, porque já se sabe que nos primeiros dias a criança perde peso. E depois ela começa a recuperar o peso. Essa perda já é esperada. Então, o profissional de saúde que vai atender vai escutar sobre as dúvidas da mãe com relação ao aleitamento materno. A gente vai confirmar se a criança está tendo uma pega adequada. E é importante também a mãe tomar consciência que ela vem naquele final da primeira semana e a gente vai aprazar, vai planejar o acompanhamento subsequente, que é mais ou menos uma consulta por mês. No entanto, se houver necessidade, ela pode ir antes do dia marcado. E a equipe tem que estar preparada para acolher. Eu sei que a demanda muitas vezes é grande, a quantidade de mães e de pessoas que procuram o serviço de saúde é grande. No entanto, a criança que chega no período neonatal, ela tem prioridade. Ok? Eu vou passar agora a palavra para a Larissa, onde ela vai falar sobre os benefícios do leite materno para a mamãe, para o bebê, para a sociedade e para o planeta. Sim. Bem, a gente já falou um pouco dos benefícios da amamentação para o bebê ao decorrer do programa, mas o que é pouco falado na sociedade é que a amamentação, além de gerar benefícios para o bebê, ele gera tanto para a mãe quanto para o meio ambiente, né? Para a mãe, o ato de amamentar, ele ajuda na recuperação pós-parto. No cordel que Maísa leu, a Sali colocou, né, que ele ajuda na contração uterina e evita hemorragias. A amamentação, ela também fortalece o vínculo materno entre mãe e bebê, que é tão importante. Ela também ajuda na perda de peso pós-parto. Ela também contribui para que essa mãe previna o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário, que é pouco falado, mas é algo tão importante. E também para o meio ambiente, o ato de amamentar é algo sustentável, porque ele não gera resíduos, ele evita a produção e o descarte de embalagens plásticas, mamadeiras, e também ele diminui o consumo de recursos naturais, que são necessários tanto para produzir as fórmulas infantis, quanto para transportá-las. E isso torna o aleitamento materno um ato sustentável que ajuda na manutenção do planeta e ajuda no mundo mais saudável. Para o bebê, a gente falou um pouco assim durante o programa, mas é sempre bom salientar que o leite materno é o alimento ideal e completo. Como a professora falou, ele é padrão ouro de alimentação. Ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável. Ele é positivo para o desenvolvimento da inteligência. Ele também ajuda no processo imunológico, como a professora falou. A mãe transmite anticorpos para a criança através do leite materno. Ela também previne contra doenças crônicas e alergias, como a asma, diabetes, obesidade. Previne que a criança vá desenvolver isso futuramente. Muito bem, muitos benefícios. E também a doutora Auxiliadora, ela tem um trabalho que ela desenvolve, que a gente vai aproveitar para fazer uma pergunta, tentando fazer um elo do aleitamento materno com uma
prevenção, uma das prevenções de um mal, infelizmente, mundial, que começa até na infância, que é a obesidade infanto-juvenil. Doutora Auxiliadora Brito, tem já evidências científicas sobre a importância do aleitamento materno na prevenção da obesidade da criança e do adolescente? Tem sim, Péricles, mas eu queria pedir uma parte para você, porque talvez, no ponto de vista profissional, a informação que tem sido passada ao longo das últimas 3 décadas, e a mais importante que eu acho, é a importância que a criança amamentada nos primeiros 6 meses, ela foi capaz de diminuir a mortalidade dos bebês. Principal é isso. Então, mortalidade infantil, que era um absurdo no passado e diminuiu, né? Pronto. Principalmente nos primeiros 5 anos de vida. Mas, essencialmente, no período neonatal, que é o período de maior vulnerabilidade de todo ser humano. Quando essa criança, que ela é amamentada exclusivamente até 6 meses, adoece, ela tem doenças menos graves. Tá? Então, ela morre menos, ela tem menos doença e ela se recupera com mais facilidade. Sim. O tempo e a gravidade daquela doença é menor. Outra coisa, passo já, viu, Maísa? Outra coisa que é interessante é saber que os nutrientes que o leite materno contém é importante para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da criança, principalmente do ponto de vista neurológico. Porque a criança que é amamentada, ela cresce na conformidade do que é esperado e ela tem o desenvolvimento neurológico muito melhor do que aquela criança que se alimenta por fórmulas. Então, esse efeito positivo na cognição é muito importante. As crianças, até porque a criança que mama forma um vínculo melhor com a mãe. Então, os benefícios para a criança são tão importantes que eu acho que esse tem que ser o foco que a gente tem que ter quando a gente está diante das mães. Vou passar para você, Maísa. Quer falar alguma coisa? Certo. Só para complementar aqui um pouquinho, né? O que o Ministério da Saúde fala, que a amamentação é o único fator que isoladamente, né, pode reduzir até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis, né, como o professor Péricles falou. E outra coisa também, só para acrescentar também, nessas vantagens, né, para o bebê, né, em relação ao leite materno. Isso diminui a questão das diarreias, né, as cólicas também, diabetes, como a Larissa falou, doença de Crohn, né? Então, linfomas, alergias, doenças do trato gastrointestinal. Então, é importante que a gente também fale sobre isso, justamente para que essa criança possa se desenvolver de uma maneira saudável, né? E também absorva, né, ao longo do tempo, né, todos os nutrientes. Então, o aleitamento materno é muito importante para isso, além, né, do que ela também ajuda numa recuperação mais rápida também em relação às doenças, né, então viroses, assim. Então, isso contribui para que a criança ela se torne mais saudável e diretamente também contribui para que haja essa baixa, né, da mortalidade infantil, né, principalmente durante esses primeiros 6 meses. Muito bem. Então, vou passar para a pergunta do professor Péricles, fazendo a ponte entre aleitamento materno e a proteção contra a obesidade. A epidemia mundial, ainda na década de 90, a epidemia mundial de obesidade, ela começou a ser divulgada pela Organização Mundial de Saúde em meados dos anos 90. No final da década de 90. Então, esse impacto dessa doença crônica que começou a aparecer nas crianças foi muito forte na sociedade, porque a universidade começou a estudar por que estava acontecendo tanto, o que estava acontecendo com as famílias, com a população, com a sociedade, que estava favorecendo esse acúmulo de peso. Então, recentemente, a Organização Mundial de Saúde publicou um trabalho que foi feito em 22 países.
E nesse trabalho foi evidenciado que nos locais onde o aleitamento materno não era exclusivo, a obesidade acontecia mais vezes. Então, 12% das mães que amamentavam, os filhos podiam desenvolver obesidade. E 22%, então, era a proporção que acontecia nas crianças que não eram amamentadas. Então, isso é importante porque mais um fator de proteção para a criança. Então, quanto maior a duração do aleitamento materno, menor o MC. Outro fator importante é com relação ao início das fórmulas. É que a fórmula deve ser evitada nos primeiros 12 meses da vida do bebê. E os trabalhos também mostram que quanto mais precoce o início da fórmula, maior o risco de desenvolver excesso de peso e obesidade. É importante saber também que na composição do leite materno existem substâncias que são protetoras. Então, em torno de 87% do leite é composto por água. Mas o leite ele contém leucócitos, linfócitos e contém substâncias que têm atividade antimicrobiana e, acima de tudo, anti-inflamatória. Ok? O leite materno ele contém hormônios que são importantes no controle do apetite e do gasto de energia. Ok? Então, diante disso tudo, o que se fala é que o que é que tem de mais moderno é exatamente isso. É que o leite materno, ele propicia uma flora intestinal que é protetora no sentido de absorção de gordura e também para a produção de energia. Então, isso é muito importante para as mães entenderem que o leite muda conforme o dia, conforme o início da mamada e conforme a necessidade. Essa flora bacteriana, para ser instituída nos primeiros dias, que vai ser protetora, ela é tão importante que existe trabalho hoje na vida adulta tentando utilizar essas bactérias benéficas no adulto. Então, essas substâncias que são protetoras, entre elas estão os oligosacarídeos, que é um tipo de carboidrato. E as bactérias que são protetoras, elas são as bifidobactérias e as bacterióides. Então, essas bactérias, elas são hoje estudadas no sentido de serem utilizadas em situações onde o indivíduo tem doenças inflamatórias e crônicas e onde pode minimizar esses efeitos. Muito bem, então estamos aprendendo bastante sobre um tema que deveria ser uma coisa natural, né? Uma coisa assim feita de rotina, mas que, como a doutora auxiliadora e as suas alunas falaram, há uma dificuldade imensa, né? Em torno só de 50%, arredondando, consegue amamentar conforme deveria ser, ou seja, exclusivamente até 6 meses e pelo menos como um suplemento até os 2 anos de vida de todo ser humano, como seria importante. Mas como isso não é possível, pelo menos esses programas de conscientização, o programa de saúde da família, o programa de pré-natal, a puericultura, que é uma consulta pediátrica que fala muito, demais, da importância do leite materno. E esses projetos, né, de extensão universitária que vocês participam, a Maísa, a Larissa, são projetos que levam à população coisas que se discute muito no meio acadêmico, mas que não tem que ficar no meio acadêmico, tem que se passar para a população. Vocês encontram alguma resistência de levar conhecimento a pessoas que são leigas assim sobre saúde? Qual é a receptividade desse povo? Eles são gentis em receber, eles são resistentes, eles aceitam, eles se irritam, eles escutam, não querem escutar? Qual é a experiência de vocês de levar na extensão ao povo o que vocês aprendem na faculdade?
Então, professor, recentemente eu participei de uma atividade da cadeira do módulo de ABS 2, que a gente teria que fazer uma visita domiciliar. E, infelizmente, a gente encontrou um ambiente um pouco hostil, porque a pessoa ela estava com uma certa dificuldade de ouvir o que a gente estava falando. Às vezes a pessoa não reage tão bem às informações que a gente dá, mas é sempre bom entender que é necessário. Porque a gente está aqui para contribuir com a sociedade. Porque o conhecimento que a gente adquire no meio acadêmico não é para a gente guardar para a gente. É para a gente transmitir para a sociedade. Agregar conhecimento. Aumentar o conhecimento das pessoas, ampliar. Então, a gente sim pode encontrar algumas reações hostis, mas a gente tem que estar preparado para isso e estar preparado para orientar aquela pessoa da melhor forma. Porque a gente, quando vai realizar uma ação extensionista, a gente não pode prever a reação da população. Às vezes você vai ser bem acolhida, a pessoa vai querer lhe dar um cafezinho, um lanche, ser bem sociável, mas às vezes a pessoa está tendo um dia ruim, ou não quer entender aquilo, não quer ouvir, e você tem que estar preparado para isso e conduzir da melhor forma. Porque, apesar da reação, aquela pessoa também precisa saber daquela informação que você quer transmitir, e você precisa fazer entender. Você não pode usar uma linguagem difícil, uma linguagem muito técnica, com uma pessoa que não tem as mesmas informações que você. Você tem que estar preparado para tudo, né? E tem que estar sempre disposto a mostrar, a entender, a falar e a se desdobrar, né? Exatamente. Além disso, trazer tudo isso de uma maneira segura, né? Sim. Com informações que são válidas mesmo, assim, de acordo com a nossa ciência, né? Então, é importante trazer isso, justamente porque muitas vezes esse estigma, né, dessa população, geralmente é por causa de mitos, né? Que acreditam, ou em verdades mesmo, sobre tal doença ou qualquer coisa relacionada à saúde. Então, é importante também que a gente trabalhe isso, né, na comunicação com essa população, justamente para que a gente quebre esses paradigmas, né? Só uma coisa assim que eu queria adicionar, né, a fala da professora. Ela falou sobre a questão do leite, né? A gente fala muito, né, sobre a pega correta do bebê, mas também é importante falar que o ideal é que a amamentação, no período, né, ali da amamentação, que o bebê ele faça a sucção correta, né, e também inteira ali do leite, né, porque o leite materno, ele tem 3 fases, né, tem ali as fases de transição. Então, para que o bebê, ele possa, a Larissa vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para que o bebê, ele possa receber todos os nutrientes, é importante que ele faça a alimentação correta, né? Então, ele realmente faça a ingestão do leite inteiro, né? Praticamente. Então, tem aquela mamada realmente bem intensa. Okay? E algo muito importante para que essa pega seja realizada da forma correta é justamente evitar o uso de chupeta, de mamadeira, que acontece um processo chamado confusão de bico, que não é muito conhecido, mas é algo muito comum de acontecer, que é quando a criança, ao amamentar e ao fazer uso de chupeta e mamadeira, ela acaba tendo dificuldade na amamentação em realizar justamente a pega correta, porque nem a chupeta, nem a mamadeira substitui o peito materno. Exato. E é importante falar sobre isso, que isso é tão comum na nossa sociedade, é tão comum ver mães colocando a mamadeira, colocando a chupeta, né? O bebê dá qualquer chorinho ali, a mãe já coloca a chupeta. Sim. Então, é importante saber disso também. É verdade. Pois é, mas tem um fato que precisa ser falado aqui, é que aquelas mães que durante o período da maternidade oferece a mama à criança, amamenta, nos primeiros 30 minutos, tem uma tendência a manter o aleitamento materno ao longo do tempo. E com relação à chupeta, a mãe argumenta da seguinte forma: diz, professora, tem 2 coisas que eu quero falar para a senhora. Primeiro é que já existem chupetas ortodônticas. E segundo é que tem uma madeira agora cuja borracha se assemelha ao leite materno e ela impede
a ingestão de gases, que pode levar à cólica do bebê. Isso é fato, mas assim, a postura profissional do pediatra e do profissional de saúde é dizer que a chupeta e a mamadeira, porque não é só com relação, por exemplo, a chupeta e a mamadeira só com relação ao leite materno, não. É com relação ao desenvolvimento da arcada dentária. Nós sabemos que aqueles bebês que estão aumentando e que já têm algum dente, quando a mãe usa a borracha, a chupeta ou a mamadeira, tem probabilidade de formar placas dentárias e haver abertura da arcada dentária. Então é importante que ela tome consciência que a gente não proíbe, a gente aconselha, a gente pede para ela evitar, mas o ideal é que a criança seja privada, tanto o ideal da chupeta e da mamadeira. Muito bem, vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Agosto Dourado, aleitamento materno. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. A gente dá mais um tempinho, depois é que a gente vai passar para o Santuário Sagrado Coração de Jesus, a missa transmitida pela FM Padre Cícero. O assunto de hoje é o Agosto Dourado, aleitamento materno, direito do bebê, direito também dos pais, né? E toda a sociedade tem que contribuir com esse direito sagrado, né, da família, de amamentar os bebês. Vamos para mais uma pergunta para a equipe que veio, nossas convidadas, falar sobre o aleitamento materno. Doutora Auxiliadora, as suas alunas vão nos falar sobre o que se pode fazer para aquelas mamães que não conseguem, ou porque secou o leite. Vocês bem falaram aqui que a sucção é que faz o leite, mas se a mãe não deu por um período, aí seca. O que fazer? Então, qual a importância, que nós sabemos que tem, do aleitamento materno, no caso, banco de leite, para aquelas mães continuarem na promoção e na proteção dos seus bebês e continuar o aleito materno. Vamos falar agora do banco de leite, doutora Auxiliadora. Pois é, eu quero até cumprimentar e mandar um alô aqui para as técnicas que trabalham no banco de leite lá do Hospital São Vicente, que é o que eu estou mais próximo. O banco de leite é uma excelente estratégia, não somente de coletar, processar e estocar leite para fornecer essencialmente aquelas crianças que nascem prematuras ou que nascem baixo peso, mas o leite materno nas últimas 4 décadas tem sido muito importante no sentido de acolher as mães com dúvidas. Nós já falamos anteriormente que a porta de entrada do serviço de saúde é a equipe Estratégia de Saúde da Família. Quem não se dirigir à Estratégia de Saúde da Família pode se dirigir ao ambulatório e à pediatra acompanhante. Mas a gente tem que focar aqui na maioria da população, que é a Estratégia de Saúde da Família. No banco de leite, então existe toda uma equipe multidisciplinar que vai acolher a mãe e vai direcionar de acordo com a necessidade de orientação. Então, nós temos 2 bancos de leite aqui na região, do Hospital São Lucas e do Hospital São Vicente. E o banco de leite tem essa atribuição de acolher essas mães e tirar a dúvida. Então, diariamente, eu conversei com as técnicas, elas dizem que no sábado não funciona, mas diariamente, de segunda a sexta-feira, existem pessoas para acolher e tentar preparar aquela mãe para manter o aleitamento materno e para superar as dificuldades que ela possa ter eventualmente. Além disso, é interessante saber que a gente disse assim, que do período pré-natal é importante, mas o problema lá da prevalência que a gente viu é que ela, na primeira semana, era 62% e depois caía para menos da metade, que era em torno de 45%, 46%. Então, o banco de leite tem sido importante porque nessa manutenção,
Se ela começa a amamentar na primeira semana e está se perdendo no meio caminho com relação ao aleitamento, essa equipe, ela vai dar continuidade àquela preparação que iniciou lá no pré-natal. Então, seria das grávidas. A enfermeira responsável pelo Banco de Leite do Hospital São Francisco diz assim, que muitos poucos profissionais encaminham as grávidas para o banco de leite. Mas ela percebe, isso na experiência prática dela, que aquelas mães que têm a oportunidade de conhecer o banco de leite, elas têm menos dificuldade de amamentar. Eu até brinquei com ela, disse, eu vou preparar, juntamente com os obstetras, um sit-to, que é uma maneira de falar figurada, para que elas possam visitar o banco de leite. Os cuidados com relação às mães que vão ser selecionadas para doar leite. Então, as mães, elas são rastreadas para ver se tem alguma doença infecto-contagiosa ou tem alguma doença que possa contraindicar a doação de leite para o banco de leite. Depois, esse leite vai ser processado, pasteurizado e vai ser estocado. Então, essa presença da mãe, essa visita no banco de leite ainda durante a gravidez é importante porque muitas delas poderão ser doadoras. Uma outra função do banco de leite é capacitar técnicos que podem ser da área de saúde ou profissões afins para ser agentes multiplicadores, tanto no sentido de divulgar quais são as vantagens do aleitamento materno para a criança, para a mamãe, para a família, para a sociedade, para o serviço de saúde, porque o que a gente esqueceu de colocar, e eu vou aproveitar agora, é que o que se gasta com as crianças e com as famílias que são aumentadas é muito menos do que aquelas que consomem fórmula. Então, assim, baixa o custo com a saúde, tanto em termos locais, estaduais e em termos da federação, como também a criança tem mais probabilidade de ter, junto ao banco de leite, que foi a pergunta básica, vai acompanhar, vai reforçar a educação que ela teve posteriormente, no sentido de manter, então, evitando doenças e mortes. Dessas doenças, como foi falada, a doença que mais mata o recém-nascido é a infecção. Então, a mãe, no banco de leite, ela vai aprender que ela tem que ter cuidado, não somente de lavar as mãos, ela e as pessoas mais próximas, como também passar para a família que tem que proteger aquela criança de contato com outras pessoas que possam ter doenças que podem ser comunicadas pelo aparelho respiratório, como é o caso da pneumonia. Muito bem. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Alguma vivência lá? Vocês veem o movimento no São Vicente de banco de sangue? Banco de leite. Banco de leite ou ainda não tiveram essa experiência? Eu vou falar assim, lá no São Vicente não. Eu sou técnica em enfermagem também. E aí, durante o estágio, a gente passou aqui no banco de leite do São Lucas, né? E a gente viu como é que funciona também. Então, assim, é um local importante, né, para receber essas mães, né, para receber esse leite e também é importante fazer essa doação, né, também, porque muitas crianças precisam, nem todas as mães elas conseguem continuar a amamentação ou até mesmo iniciar. Então, é importante que isso seja falado também. Eu queria, e até uma dúvida também, né, assim, eu queria entrar em outro ponto sobre uma diferença, né, na verdade. A gente tem que lembrar que o banco de leite tem toda uma estratégia ali, né, tem todo um cuidado dos profissionais. E aí eu queria colocar outro ponto, que é o caso da amamentação cruzada, né, como a gente fala mais ou menos assim, que é quando uma mãe tem um bebê, e aí, por exemplo, uma vizinha, uma conhecida tem um bebê também, e acaba, né, amamentando aquela criança. Eu queria que a professora auxiliadora também me ajudasse nesse ponto, porque eu vejo que é uma coisa comum daqui, pelo menos da região. Já fiquei sabendo de algumas histórias, né? É uma coisa comum aqui da região, que é errado, né? Porque a criança, ela
o leite da mãe é próprio para aquela criança, né, que ela gestou. Então, o leite materno que está ali no seio da mãe tem as proteínas, tem todos os nutrientes que aquela criança está precisando. Então, ter essa noção, né, ter essa conscientização de não fazer essa amamentação cruzada, né? Até porque isso coloca também a criança em risco, né? Risco a infecções com outras doenças também. Então, assim, você não sabe, né? Você não pergunta a outra pessoa, a sua vizinha, você tem doença tal, né? Você não vai fazer ali um checklist de doença com aquela vizinha. Mas, assim, é importante que as mães, elas tenham essa conscientização mesmo de não fazer esse aleitamento cruzado, né? Porque, como eu disse, o leite da mãe que está ali, que gestou aquela criança, é relacionado àquela criança, né? Todos os nutrientes são para aquela criança. Até porque tem diferença também, pode ter diferença ali, né, da idade. Então, uma criança que já recebe um leite mais maduro, né? Quando a mãe vai dar esse leite mais maduro para outra criança, às vezes aquela criança não está precisando daquele leite ali não, né? Precisa de um leite mais recente, por exemplo, um colostro, né? Diferente. Então, são necessidades nutricionais diferentes. Então, é importante que isso seja debatido também. A professora vai fazer algum adendo? Maísa, obrigada por ter completado. É importante saber que até porque a gente não pode sair fazendo exames laboratoriais para confirmar se tem alguma complicação. Mas eu lembro você falando, Maísa, me veio à mente antes que esse é o último bloco, não é? Uhum. É que a importância da gente preparar as mães contra a propaganda enganosa. Pélix, essa semana eu acho que tudo contribuiu para trazer informações para o programa. Eu recebi uma mãe que ela disse, olha, professor, eu vou me afastar de casa, eu vou voltar a trabalhar, meu bebê vai ser cuidado pela avó, na maioria das vezes é assim. E eu vim com a senhora, dizer à senhora que eu já comprei a lata de leite que eu vou dar ao meu bebê. Aí eu fiquei pensando, ela já veio com o pacote pronto, então ela já veio dizendo, acabou os 120 dias, Larissa, de licença maternidade, e ela vai retornar a trabalhar. E ela, na angústia, em vez de procurar o pediatra, ou a atenção básica, o hospital, o banco de leite, ela comprou o leite. Eu não vou dizer a marca, porque eu não vou fazer propaganda. Mas esse leite é considerado hoje, pela mídia, eu não sei qual é a mídia que está sendo feita, mas bastante efetivo, porque as mães já chegam com a lata comprada e custa em torno a lata maior de R$100. Então, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, orienta que durante o período de orientação, que seria durante a gravidez, ou nas primeiras semanas, durante toda a amamentação, que seja reforçado o cuidado com a propaganda enganosa. Porque nós sabemos que a farmácia ela existe para nos ajudar. Que ela tem um farmacêutico que pode orientar com dúvidas com relação a medicamento, mas a prescrição de fórmula é de atribuição médica. Então, a gente vai estudar qual leite que se adequa, quando houver necessidade de utilização de fórmulas, qual leite que pode ser utilizado, pesquisar se tem história de alergia à proteína da vaca. Alguns leites especiais, que são específicos para esse tipo de criança, são muito mais caros. Tem leite que seja a custar a lata R$200. Então, é assim, eu achei bastante interessante, embora a gente devia ter falado isso no começo, é algo que pode contribuir para fortalecer, dizer à mãe que ela não deve introduzir fórmula antes de 1 ano de idade. Quando houver necessidade, ela vai procurar o profissional de saúde que vai orientar. É uma atitude médica, a prescrição de fórmulas lácteas. Exatamente. Toda prescrição é médica, a não ser com raras exceções de você replicar. O farmacêutico ou enfermeira pode replicar algumas situações, mas a prescrição é um ato médico. O pessoal participando, seja da live, seja do próprio
participação, né, do ouvinte. Por exemplo, a Fátima Costa desejando bom dia pra gente. A Gilda Marques, ela dá um testemunho, dá bom dia pra gente, diz que qualquer dia vai visitar essa rádio que ela ama. Saudade dos meus bebês, quando mamado por 3 anos, era o alimento dos filhos dela. Teve um que nasceu prematuro, esse foi que mamou mesmo 3 anos, foi muito difícil para ela, era muito pequenininho. Hoje ele tem 1,80 m, muito lindão, meu filho, nem parece que foi prematuro. Teve o primeiro filho com 25 anos, que legal, Gilda Marques, parabéns, viu? E o Ribamar, ele também admira demais quem faz esses trabalhos com o aleitamento materno, acha ele que deveria ter mais apoio com políticas públicas nessa área de amamentação. É o Ribamar Xavier da Vila Padre Cis, Palmeirinha. Mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa, foi muito bom, né? E vocês podem passar esse programa para outras pessoas, você pode pegar a live e enviar para as pessoas que você acha que deveria estar ouvindo ou escutando, né, esse programa. Tem também o site do Tony Santos, é o clubesintonia.com, em que geralmente ele grava o programa e fica lá também, no clubesintonia.com, dicas de saúde, o programa de hoje, para outras pessoas ouvirem. E agora, momento de agradecer, não só ao Carlos Eduardo, nosso sempre pronto operador de som, programador de áudio, tudo, e vocês, nossas convidadas de hoje, que vieram aqui abrilhantar esse tema tão importante, ilustrar bastante com o conhecimento de vocês, o Agosto Dourado. Agradecer Larissa Mara Guiar Coelho. Obrigado, viu, Larissa? Eu que agradeço a oportunidade. E você está satisfeita com está morando em Barbalha, está fazendo a FAMED, o FCA? Quer mandar algum alô para algum parente que esteja ali ouvindo nesse momento? Ai, eu tô amando, tô vivendo meu sonho, né? Ótimo. A cidade é incrível, é muito segura. Eu simplesmente amo estar aqui. Eu queria mandar um alô para minha mãe e para o meu irmão que estão lá em Fortaleza me assistindo, que eu tô com muita saudade, mas que eles não se preocupem, que eu estou muito bem, estudando e vivendo aqui meu sonho, realizando cada dia mais uma conquista. Legal, que maravilha. Maísa Santos, é de Barbalha mesmo, né, Maísa? Sou de Barbalha, barbalhense raiz. Suas considerações finais sobre o aleitamento materno e o programa Dicas de Saúde. Nossa, esse programa foi realmente muito importante, né, pra gente falar mais sobre o aleitamento materno. Embora seja uma coisa comum, né, o aleitamento é comum, mas ainda gera tantas dúvidas, né? Principalmente para quem não tem tanto acesso à informação, e o quanto é importante esse programa também para levar essas informações, né, para essa população caririense, né? Então eu realmente fiquei muito feliz em poder contribuir, né, nessa disseminação de conhecimento, é importante demais. Eu quero mandar um alô, né, para minha mãe. E para nossas pacientes. Sim, para as nossas pacientes. Eu acompanho o Dr. Péricles, né, no 5º semestre, no módulo de gastro. E a gente teve uma paciente queridíssima, né, a dona Francisca, lá do Caldas. Né? Então, dona Francisca lá do Caldas. E não perde o programa. Exatamente. A irmã dela, né, ela também falou, dona Luzia Saraiva. Né? Então, um abraço também para as nossas pacientes que a gente atendeu essa semana no ambulatório. Né? Então, isso. Bom demais. Então é isso, um alô para minha mãe, para os meus amigos que estão acompanhando também. Então é importante a gente ter esse espaço, né? Nós como estudantes, acho que isso contribui muito na nossa comunicação em relação a como a gente deve se portar, né, enquanto profissional futuramente. E também de ter mais conhecimento, de adquirir mais conhecimentos também em relação a várias coisas assim relacionadas ao aleitamento e outros tópicos também. Né? Então, muito obrigada pelo espaço. De nada. Alô também para os enfermeiros e enfermeiras do Hospital São Vicente de Paula, o pessoal lá da Clínica Escola, da FAMED do FCA, Socorro, as outras meninas, os rapazes também, os vigilantes, nossos amigos que nos dão esse apoio importantíssimo
né, de segurança e de tudo, né? São nossos apoios e vocês são muito importantes na nossa vida. Pessoal da Estácio, FMJ, a Tainá, a Régia, são nossos suportes também na outra faculdade. Doutora Auxiliadora Brito, minha amiga de muitos anos. E aí, que dizer para encerrar nesse nosso assunto sobre pelo menos por enquanto, né? Claro que esse assunto vai continuar sempre. Agosto Dourado, aleitamento materno. Pois é, Péricles, eu queria primeiro agradecer o seu convite e a Rádio Padre Cícero pela oportunidade de estar aqui, de trazer a Liga de Pediatria, hoje representada pelas acadêmicas Maísa e Larissa. Nossa equipe ela é composta, os ligantes são 5. Tem o João Paulo, Maísa, Larissa, Ângela, o Vitor e a Nara. Nós não podemos trazer todos, não há espaço, mas eles foram escolhidos, preparados para que pudessem estudar sobre o tema, utilizar as experiências pregressas para falar sobre o tema. E isso me orgulha quando eu vejo a Maísa falar, quando eu vejo a Larissa falar. Eu sinto que houve um crescimento, foi feita uma seleção no começo do ano, e esses ligantes foram escolhidos, e eu me orgulho de tê-las ao meu lado na LIPEC, na faculdade. Quero agradecer a equipe técnica, que está dando suporte. Carlos Eduardo, ele todo o tempo fica dizendo, não se preocupe, o som está bom. Olhe, vocês estão indo bem, porque é importante na comunicação a gente saber se o outro está nos escutando. Eu quero agradecer a todos os profissionais do Hospital São Vicente que têm contribuído para que eu possa preparar esses alunos com relação ao aleitamento materno. A equipe técnica que faz o acolhimento das mães do alojamento conjunto, que faz a palestra e o treinamento das mães para que elas possam usar a técnica adequada. E dizer assim que ao longo desses 43 anos de formada, eu tenho estudado sobre o leite materno, eu tenho visto a importância do leite materno e os resultados de uma manutenção do aleitamento materno exclusivo durante 6 meses e continuado por 2 anos ou mais. Me coloco à disposição da rádio para futuras visitas e futuros programas. Eu devo ao professor Péricles voltar, porque enquanto estudante do doutorado, eu estou estudando exatamente sobre obesidade, fatores que propiciam a obesidade, fatores que possam evitar a obesidade da criança. Então eu agradeço de coração a toda a equipe da Padre Cícero e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, doutora Auxiliadora, obrigado mais uma vez, Carlos Eduardo, obrigado, Maísa e Larissa, e você, ouvinte da FM Padre Cícero, que vão ficar agora com a missa transmitida aqui na FM Padre Cícero e toda a programação, né, da FM Padre Cícero. Uma semana de paz, de realizações. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui. Vamos falar sobre o Agosto Lilás, a violência contra a mulher, que é absurda ainda nos dias de hoje, meu Deus. Então vamos debater sobre esse assunto, Agosto Lilás, violência contra a mulher. Um abraço para todos.